Olá a todos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. No vídeo de hoje eu venho falar-vos sobre um livro que eu comecei a ler ontem, ali ao fim da tarde, e que acabei de ler hoje, depois do almoço. E agora vocês perguntam, o livro é assim tão pequenino? Nem por isso. Eu foi completamente vidrada nesta história. Falo-vos de As Pequenas Chances, o primeiro romance da... Aliás, não é o primeiro romance, já vamos falar sobre isso. O primeiro livro da Natalia Timmerman, editado em Portugal. Antes que perguntem, não está em português de Portugal, porque raio é que haveria de estar. E o livro chegou-nos então pela tinta da China, sendo que, se recordam, eu já falei aqui no canal deste copo vazio, que foi editado pela Todavia, ainda não há edição em Portugal. Eu comprei-o na livraria da Travessa e também devem conseguir encontrar por aí o audiobook legal. Mas pronto, passando estes avisos à frente, As Pequenas Chances foi um dos livros que vieram com a assinatura do Clube de Tinta da China, mas que podem adquirir sem fazer parte do Clube da Tinta da China, claro, como é óbvio, não é? Só que foi surpresa e eu fiquei, o livro da Natália, porque como sabem eu adorei este, portanto quando vi, espera lá, mas As Pequenas Chances está em Portugal e chegou à minha casa sem eu contar, maravilha. E então fiquei com vontade de ler logo, mas depois a vida acontece e entretanto estava a ver a programação do Fólio e vi, a Natália vai estar no Fólio no mesmo dia que eu, no dia 19 de outubro, portanto vou lá. Mas não vou sem ler o As Pequenas Chances primeiro. O que eu não contava é que eu fosse ler tão depressa. Ok, contava lê-lo em poucos dias, porque também sabia que o Copo Vazio tinha sido lido relativamente depressa. Não estava à espera de encontrar aqui um Ulisses, um Moby Dick, um livro assim dito mais complexo. Estava à espera de encontrar algo que mentalmente fosse desafiante. E, não sei se recordam também, mas como eu disse no vídeo anterior, a Natália é psiquiatra, tem mestrado em psicologia e está a fazer doutoramento em literatura. Então, é normal que eu encontre alguns desses ingredientes nas suas obras e o As Pequenas Chances não é exceção. O que é interessante neste livro? É que ele é de um género literário assim um bocadinho difícil de definir. Isto é, a própria Tinta da China coloca isto como um romance de autoficção. É o que diz numa das sinopses que eu li. Há quem considere só autoficção, sem a parte do romance, também como inspiração na própria Annie Ernaux. É assim que as obras dela são catalogadas, sendo que a própria epígrafe deste livro é da Annie Ernaux. História familiar e história coletiva são uma única coisa. A Natalia Timmerman, numa entrevista que eu ouvi, diz uma coisa que eu desconhecia, um termo que eu confesso que ainda não tinha ouvido, mas com o qual já simpatizei, que é narrativa de filiação. Isto é, quando, para de alguma forma encarar a interioridade ou resolver algum problema interior, alguma situação que está dentro de nós, vamos procurar a nossa ancestralidade. Por ter uma ancestralidade é um bocado pesado, vamos procurar a história dos nossos ascendentes, pronto, para ser mais genérica e não parecer uma coisa tão antropológica, não é isso que se trata aqui de todo. Quanto à história, talvez já tenham ouvido dizer que este é um livro sobre o luto, que é, de facto, mas não é só isso. Isto é, o livro está dividido em 3 partes. E quando eu vos digo que é autoficção ou narrativa de filiação, percebem que há aqui muito da Natália. A narradora deste livro chama-se Natália, tal como a Natália, a autora, tem um pai que faleceu contra todas as expectativas, porque ele descobriu que tinha um linfoma, estaria a recuperar e depois teve uma recaída, então a morte estava ali iminente. E há aqui coisas que são comuns às duas Natálias. O ponto de partida é, de facto, a sua própria perda, mas depois tem aqui muita ficção, não é? Muitos episódios, principalmente a terceira parte. Mas a primeira parte é então sobre este luto, o nosso pai morreu, e morreu um termo muito pesado, mas todo o livro é assim um bocadinho de enfrentar as coisas pelos nomes, não é? Então o nosso pai morreu, vamos fazer o nosso luto, vamos tratar o que temos a tratar, e de salientar que a família da Natália do livro é judia e então há aqui rituais a cumprir, mesmo que a narradora não seja uma pessoa religiosa, praticante e crente, ela decide seguir os rituais daquela fé porque acha que seria algo que o próprio pai apreciaria e é uma forma de o homenagear e respeitar. Então vamos acompanhar aqui alguns rituais
do judaísmo, alguns rituais pós-mortem, não é? Que eu achei interessante, não acho que seja uma curiosidade mórbida da minha parte. Eu tenho uma forma de encarar a morte muito, eu não quero dizer desprendida, ou melhor, a minha morte eu encaro de forma desprendida, não a morte das pessoas que me são próximas. E então, para mim, o corpo é só um corpo, e encarar os rituais que as diferentes religiões têm relativamente a essa alma que se vai de alguma forma e o corpo que fica, para mim, nem sei explicar-vos isto muito bem, mas é algo que eu gosto de ler, de perceber, para tentar entender as outras pessoas, embora continue sem crer nada disso para mim, num futuro, seja ele quando for. Que eu também não vou estar cá para ver, portanto, enfim, mas adiante, passando essa parte espiritual à frente, o livro é então sobre, primeiro sobre isto, sobre esta tristeza profunda e como é que uma pessoa se reergue depois desta perda, principalmente quando houve a esperança que ela não acontecesse nesta altura, e como é que vemos uma pessoa que era cheia de vida, cheia de energia, cheia de vontade de fazer coisas, de trabalhar, de estar com os netos, como é que vemos esta pessoa deixar-nos. A segunda parte, portanto, a primeira é mais virada para o luto em si, a segunda parte eu diria que é mais de viagem, a viagem que a irmã da narradora faz quando está a trabalhar muito, muito longe e tem de vir despedir-se do pai, e aquela corrida contra o tempo. E já ouvi histórias de pessoas nessas situações e é de destruir uma pessoa, é mesmo avassalador, à falta de termo melhor, e é sobre a viagem da narradora, porque convém dizer que o livro começa quando ela está no aeroporto. Ela vai encontrar-se com um companheiro e com os filhos, e no aeroporto encontra o médico que acompanhou o pai no fim da vida, o médico dos cuidados paliativos, e então é por isso que o livro surge. E na segunda parte do livro, então, ela está a embarcar, não é? Vai então realmente entrar no avião e ir ter com a família, e ao mesmo tempo que faz essa viagem, lembra-se desta viagem que a irmã fez e que lhe contou do desespero que foi, da ansiedade, das coisas que pensou, de o que é que eu vou levar para o meu pai, enfim, e a forma como uma pessoa lida com a culpa por estar longe das coisas que vou comprar no aeroporto, enfim. E acho que é um paralelismo muito, muito interessante, e se calhar é a minha... Não, entre a primeira e a segunda eu não sei qual é a minha parte preferida do livro, porque são duas partes que se lê muito depressa, quase como se alguém nos estivesse a contar a sua dor e a forma como anos depois ainda está a processá-la e como vai processá-la para sempre. Umas memórias vão às vezes esbatendo na nossa cabeça, outras vezes por pequenos detalhes vão-se avivando e vamos nos lembrando de coisas que até já achávamos que tínhamos esquecido. E a terceira parte é depois então a viagem, efetivamente, e aí é claramente a parte mais ficcionada, porque não vou dizer a que local é que esta viagem se refere, mas é longe, é muito longe do Brasil, e envolve esses tais ascendentes da Natália narradora, que não sei nem interessa se são os verdadeiros ascendentes da Natália autora, porque este até é um exercício que o leitor deve fazer, não é? Separar o autor da obra, e então na terceira parte vamos acompanhar esta viagem da Natália narradora a uma geografia que eu pelo menos não estava à espera, e a cidades que eu nunca tinha ouvido falar, e a verdade é que eu confesso, sabia muito pouco sobre a chegada dos judeus ao Brasil. Sabia que tinha acontecido, não só para o Brasil, mas para outros países, durante as guerras, até mesmo antes da Primeira Guerra Mundial, e porquê que estas perseguições aconteciam, quer dizer, porquê? Isso não há uma razão lógica, não é? Mas foca-se muito aqui no antissemitismo e no Holocausto, e enfim, e como este percurso de cada uma das nossas famílias, não é? No fundo, nos traz ao lugar onde estamos hoje, mas não só, não é? Nós somos fruto disso, porque o nosso avô sobreviveu em determinada altura, ou o nosso pai foi filho sobrevivente em determinado momento, por isso é que nós estamos cá, mas nós somos isso e não só isso, não é? E acho que o livro também nos faz refletir sobre a nossa identidade, o que é que nós sabemos sobre os nossos ascendentes, e muitas vezes perdemos pessoas a quem já não podemos fazer essas perguntas, e acho que uma das coisas que nos custa quando perdemos um familiar próximo é esta impossibilidade de fazer mais perguntas e ficar com este peso na consciência de
Eu não te disse tudo o que queria dizer, mas eu também não te perguntei tudo o que te podia ter perguntado. E de onde é que nós viemos, e porquê, e qual era o nome da tia-avó, da bisavó, da tetravó, tudo isto, falo por mim. Houve um momento em que eu pensei, mas espera lá, eu não perguntei tudo o que podia ao meu avô, e o meu pai também não sabe tudo, porque ele próprio também não perguntou tudo ao pai dele, e então há que saber lidar, não é? Há que saber gerir. No meu caso, os meus ascendentes não estarão, acho eu, até onde eu sei, lá está, não estarão do outro lado do planeta, mas pelo contrário, até estavam aqui relativamente perto, e eu já fiz questão de ir lá. Fiz questão não, eu fui por questões profissionais, mas confesso que estar lá numa pequena terrinha de Portugal bateu forte cá dentro, como diria aquela nossa célebre concorrente de reality show, porque, não sei, há ali qualquer... Não sei explicar, mas ali talvez seja um fenómeno da nossa mente. A Natália saberá explicar isso melhor do que eu, porque tendo em conta a sua formação, mas há ali qualquer coisa que cai sobre nós quando chegamos ao local onde sabemos que estão parte das nossas origens, e há ali qualquer... Não sei, eu que disse há pouco que não sou espiritual, crente, nem nada que se pareça, às vezes tenho assim uns momentos de passa-se aqui qualquer coisa que me transcende. Enfim, este é um livro que, no fundo, para já eu já li vários livros sobre luto, e este é um dos meus preferidos, não é o preferido. Vários deles eram sobre realmente a perda de um pai, coisa que felizmente ainda não sei o que é e espero não saber tão cedo. É muito sobre isto. Há aqui qualquer coisa do universal no luto, seja de um pai, de uma mãe, de um avô, de um amigo, de um companheiro. Há aqui pontos transversais a todos os lutos, mas depois tem algo aqui de muito particular, e daí esta epígrafe, não só relativamente ao luto, mas relativamente a várias coisas que se passam neste livro. História familiar e história coletiva são uma única coisa, repito, Annie Ernaux. Esta frase resume muito deste livro, porque não só no luto, mas também na história, na viagem que a narradora faz na terceira parte do livro, que é muito aqui relacionada com o nascimento, porque é curioso, o livro começa com a morte e termina com o nascimento, vai assim num percurso contrário à natureza das coisas. E também nesta parte final do livro vemos aqui que a história da narradora não é só a história da família dela, e a literatura tem jogos maravilhosos para se fazer, para se explorar, e acho que a Natalia Timmerman esteve muito bem aqui neste livro. Eu acho que este aqui é um copo vazio, é sobre o vazio que fica. Este livro, recorda, é sobre ghosting, não tem nada a ver com isto, se bem que também é um luto. Se pensarmos bem, é um luto que se faz a uma relação, a um amor que não continuou a crescer, que teve um fim abrupto e inexplicável. E aqui é sobre também esta negação de o nosso pai vai partir, mas nós recusamos-nos a aceitar isto, e depois de realmente acontecer temos de lidar com isto, e a forma de lidar ano após ano vai sendo provavelmente diferente. Começamos por uma tristeza profunda e talvez comecemos por procurar os nossos ascendentes, por procurar coisas que os nossos familiares gostavam, por tentar homenageá-los de alguma forma. E não sei se foi esse o propósito ou não, Natália, mas acho que está aqui uma bonita homenagem ao Arthur Timmerman, infecciologista, grande vulto da saúde no Brasil, sobretudo pelo seu trabalho com o VIH-Sida, segundo procurei entretanto. É um livro que me faz lembrar, inclusive, o último livro da Tânia Ganho. Eu não tenho aqui porque eu li em formato digital, mas O Homem que Voava, da Tânia Ganho, também é um livro sobre a perda de um pai que era médico também. E os livros têm muitas coisas em comum, mas o do Natália tem esta terceira parte que realmente foge bastante do livro da Tânia, e por isso, se gostam de um, acho que fazem muito bem ler o outro. Eles casam na perfeição. Estejam vocês a enfrentar um luto mais recente, menos recente, se bem que eu acho que nós adultos estamos sempre a enfrentar o luto, se não de alguém muito, muito próximo como um pai, de alguém que naturalmente partiu, entretanto, como um avô, como uma avó. E este livro acho que acaba por nos ajudar
ou a lidar com o que aconteceu, mais ou menos inesperado, ou a preparar a eventualidade de algo semelhante nos acontecer. A literatura eu acho que nos dá muitas armas. Claro que nós só sabemos como vamos reagir relativamente às situações quando elas acontecem, mas acho que a literatura nos pode dar boas ferramentas e este livro é um desses casos, a meu ver. Repito, há muito da profissional aqui, não sei se a própria Natália tem essa consciência. Quando digo que tem muito da psiquiatra, da psicóloga e da estudante de literatura, não digo no sentido académico, no sentido científico e teórico da coisa, não. Está aqui de forma literária e eu acho que a forma como a Natália transforma a sua vida, o seu eu, em literatura, é um exercício muito bem feito e nada fácil. Transformar a nossa vida em ficção e em literatura não deve ser nada fácil, se bem que ela diz que parte do livro escreveu em 8 dias, o que não me admira nada, porque realmente também se lê muito depressa, estas 2 primeiras partes. A terceira é de um ritmo completamente diferente e talvez afaste alguns leitores que vão com esta sensação de leitura escorreita e na terceira parte levam ali com algumas lições de história, de humanidade, de filosofia quase, no sentido de pensarmos a vida, não é? E pensarmos as crenças e pensarmos tudo isso. Filosofia talvez, vou chamar assim. E então a terceira parte realmente tem um ritmo diferente das 2 primeiras. Também deve tê-lo tido enquanto escrita, e a própria Natália diz isso. Por isso, olhem, estou muito contente por ter lido este livro. Por um lado, li-o depressa porque assim me apeteceu. Por outro lado, lamento não o ter lido mais devagar, porque talvez ele também o merecesse. Mas os bons livros também têm este fenómeno, não é? Fazem-nos querer devorá-los num instante, e realmente foi o caso deste As Pequenas Chances, que tem mais uma vez esta capa lindíssima da Vera Tavares, que trabalha na tinta da China, e acho que esta coleção da tinta da China, estes marcadores pequeninos e sempre tão relacionados com as histórias, só poderiam sair da cabeça da Vera Tavares, a quem já tive a oportunidade de dizer, e digo sempre isto que falo no livro da tinta da China, este trabalho dela é muito, muito bom, e é sempre a cereja no topo do bolo. Livros que já eram bons ficam ainda melhores com este aspecto tão simples. As capas da tinta da China não são nada de caótico, como muitas capas que se vê hoje em dia. É muito relevo, muito brilhante, muita cor, muitos tipos de letra, e estas capas são singelas, mas são de um bom gosto, que, olhem, combina muito com este livro, que também é um livro com extremo bom gosto. E pronto, não posso deixar de recomendar este livro, mas repito, é um livro em grande parte sobre o luto, e quando forem lê-lo, lembrem-se que terão de lidar também com as vossas próprias perdas. É inevitável fazermos comparações e tentarmos rever a nossa experiência na experiência da narradora. Portanto, já falei demasiado, acho que se nota que é porque gosto do livro, e pronto, ele fez-me refletir sobre várias coisas, embora eu tenha lido muito depressa, depois na hora de falar sobre ele não consigo ser sintética. E pronto, hoje esta é a minha sugestão, As Pequenas Chances, Natália Timmerman, pela Tinta da China. Eu vejo-vos no próximo vídeo, até lá, boas leituras e portem-se bem. Adeus!